Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para comentar mais uma lição das lições bíblicas da nossa Betel Dominical. Desta feita estarei comentando a lição de número 6, o deserto, uma escola divina, que vai ser dada no dia 5 de agosto de 2018. O nosso texto áureo nos diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A nossa verdade aplicada nos diz que no deserto Deus sustenta, guia e aperfeiçoa ao seu povo. Nós temos por objetivo mostrar que Deus sempre tem o controle da nossa caminhada, explicar o propósito de Deus ao pedir que construísse um tabernáculo no deserto e apresentar os problemas enfrentados pelo povo de Israel no deserto. O nosso texto de referência se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 19 ao versículo 21. Não devemos também deixar de lembrar que estamos estudando sobre o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Amado, aqui no primeiro tópico, falando a respeito desta questão de Deus escolher o caminho do deserto, nós vemos, meus irmãos, que em todo o histórico bíblico Deus sempre se utilizou do deserto. E o que nós vemos é que Deus sempre levava o seu povo para o deserto. E para quê? Você já parou para pensar do porquê do deserto? Lendo a Bíblia e de acordo com o nosso primeiro e segundo subtópico, nós vamos ver do porquê o Senhor levar o seu povo para o deserto. De acordo com o nosso primeiro subtópico, é porque o deserto é um lugar de dependência. No deserto, ficamos totalmente dependentes de Deus. Segundo o nosso comentarista, a expressão deserto traz a ideia de um lugar inabitável ou de condições adversas. Se fosse para o povo de Israel escolher, jamais eles escolheriam o caminho do deserto, pois deserto é um lugar desagradável, mas o texto diz que Deus fez rodear o povo pelo deserto, ou pelo caminho do deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 18. Por isso, o caminho do deserto, por causa da dependência que ele nos causa de Deus. Porque ali o homem, ele não pode fazer nada, a não ser esperar em Deus. Então, meu amado, o deserto é a verdadeira casa do oleiro, na minha opinião. Ali, no deserto, Deus molda os seus servos. É ali aonde Deus limpa-nos do velho homem, tirando de nós tudo aquilo que não lhe agrada, toda mentira, todo adultério, toda infidelidade, todo orgulho, toda soberba, toda avareza, que é a mesma idolatria, e assim, etc. São imensa lista que poderíamos dar aqui de situações que existem no velho homem e que no deserto é tratado por Deus e é arrancado de nós todas essas malécias do velho homem. Pois o deserto é um lugar ideal para que o Senhor trabalhe esta santificação.
Quando Deus leva o seu servo para o deserto, é porque Deus vai fazer mudança neste servo. Precisamos entender que o deserto, meu querido, ele é um lugar de intimidade com Deus. E essa intimidade ela é conquistada com as dores que o deserto nos causa. Sim, lugar de dores é o deserto. E é exatamente aonde o Senhor nos molda. Uma outra verdade que se extrai daqui e que nós precisamos de entender é que se não passarmos pelo deserto, nós não podemos entrar no reino dos céus. Pois o deserto é um lugar onde se adquire santidade. E segundo o escritor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, meu amado, não podemos olhar para o deserto como simplesmente um lugar de ruína, um lugar de tristeza, um lugar de aflição, um lugar de luta, de tribulação. Não devemos olhar o deserto só pelo seu lado ruim, que realmente deserto é algo que é difícil. Porém, nós temos que ver que o deserto é o lugar aonde Deus tem propósito. E propósito para mudar a vida daqueles que se entregaram a si como seus servos e têm Deus como seu Senhor. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas percorrem para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu decreto. Olha, meu querido, ainda que não possamos estar entendendo o que está acontecendo em um determinado momento ou por uma determinada situação que nós estamos passando, se tivermos em mente este versículo de Romanos 8:28, nós conseguiremos entender melhor a situação. Nós temos que entender que o deserto ele é o crisol de Deus, aonde Deus pega a nós e nos coloca dentro desse forninho, em cima de uma chapa quente, e ali nos põe para sapatear. E enquanto nós vamos sapateando em cima dessa chapa quente, Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando, Deus vai arrancando de nós tudo aquilo que não lhe agrada. E a cada dia Ele vai fazendo de nós vasos melhores. Então, meu amado irmão, como estamos olhando para o deserto da nossa vida? Irmãos, como você tem visto o deserto da sua vida? Como um lugar ruim, de dores? Ou você tem visto esse deserto como um grande promotor da santidade de Deus, que lhe conduz a uma intimidade com o Eterno? Portanto, nós devemos entender que o deserto é um lugar especial no coração de Deus, e não há um filho seu sequer que não tenha passado ou que não vá passar por essa situação. Como vai nos dizer aqui o nosso segundo subtópico, deserto, meu querido, ele é um lugar de provisão também. Isaías 48 e o versículo 8 e 9, fazendo menção à referência ao povo no deserto, ele diz que eles tinham sede quando eles eram levados pelo deserto, porém Deus lhe fazia correr água das rochas, e fendeu a rocha e a água correu. Porém os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Meu amado,
Por mais que você e eu possamos estar passando ou enfrentando uma grande luta e talvez olhando para isso e vendo-se em um deserto e achando esse deserto um caminho espinhoso demais, olhando para o versículo que eu acabei de ler, nós temos que dar glória a Deus, pois esse texto afirma que se Deus estiver nesse deserto comigo e contigo, há provisão e livramento do Senhor na minha e na sua vida. O Senhor, Ele faz até água sair da rocha, gerando a providência necessária para a necessidade que temos ser saciado. Até onde não há possibilidade, o Deus que nós servimos, Ele faz um milagre acontecer. E isto é por seu amor, por sua misericórdia e por sua graça. E o mais incrível, querido, e também é uma clara verdade, que depois de cada deserto há sempre uma terra prometida para ser conquistada, para ser gozada. Olhando para a história dos israelitas, nós vamos ver que assim como eles, nós estamos matriculados na escola preparatória do deserto, que são as provações, as lutas, as aflições que passamos. E ali, através da disciplina, somos adestrados a aprender a conquistar a terra prometida. Pois, à semelhança dos israelitas, não estamos em condição de enfrentar o nosso inimigo e nem temos recebido o desenvolvimento espiritual suficiente para servir ao Senhor como deveríamos. Embora nós, assim como os israelitas, nos declaremos libertos. Se pararmos para observarmos, nós não estamos muito diferente dos israelitas. Libertos, sim, porém, muitas das vezes em um espírito de escravidão, pois, à semelhança dos israelitas, quantas vezes nós não nos pegamos com os mesmos traços de murmuração, de queixume, de reclamação, nos portando rebeldemente diante de Deus? Então, meu amado, Deus sabe como trabalhar em nossa vida. Ele sempre trabalha para nos conduzir da melhor maneira a passarmos a eternidade com Ele, pois Deus sempre tem o controle de nossa caminhada. Aqui no segundo tópico nós vamos ver a questão do tabernáculo no deserto. E aqui nós temos por objetivo explicar o propósito de Deus ao pedir esse tabernáculo no deserto. Então, conforme o nosso comentarista, o ponto importante a se destacar aqui é a questão da inauguração do tabernáculo no deserto, pois desde o Egito o propósito de Deus era fazer com que o povo se apresentasse a Ele em culto. O tabernáculo, ele também é chamado da tenda da consagração ou lugar de habitação. Era um lugar sagrado, dedicado a Deus e a sua presença. Aqui no 2.1 nós vamos ver essa questão das ofertas para a construção do tabernáculo. Para a construção desse tabernáculo, onde o nosso comentarista nos mostra a alegria e a satisfação, a disposição que aquele povo teve em entregar as suas ofertas a Deus. E foi de tal forma, foi necessário Moisés pedir ao povo que parasse de trazer, pois já havia oferta suficiente para a construção
que Deus havia determinado para ser feito no tabernáculo. Em seguida nós vamos ver a questão aí, o propósito do tabernáculo. Então, um dos propósitos do tabernáculo aqui, nós vemos aí que era desejo de Deus fazer com que o tabernáculo fosse o centro da vida moral, social e religiosa do povo. E através desse tabernáculo, Deus iria se revelar ao seu povo de uma maneira majestosa e santa. E por isso ele foi montado estrategicamente no centro, no meio das 12 tribos. 3 ficavam ao leste, 3 ficavam ao norte, 3 ficavam ao sul e 3 ficavam ao oeste. Deus, através de pôr o tabernáculo no meio do acampamento, estava dizendo que ele era o centro da vida de seu povo. Através da tenda da congregação, do tabernáculo de Deus, Deus se revela ao seu povo, manifestando assim a sua vontade. Nenhum outro povo tinha o seu Deus ou a presença do seu Deus no meio deles. E o tabernáculo, estando ali no centro, era trazido sempre à memória deles que eles possuíam esta incomparável presença de Deus no meio deles. Com isso, meu querido, nós vemos que Deus estava a peregrinar com a nação de Israel pelo deserto, os guiando pelo caminho, defendendo eles de seus inimigos e os conduzindo ao descanso de uma nova vida na terra prometida. Além do mais, nós vemos aqui ainda a questão da glória do tabernáculo. Aqui dentro dessa questão da glória do tabernáculo, aonde a glória repousando sobre o tabernáculo, logo após a conclusão da sua construção, era a manifestação visível da presença de Deus. Era Deus dizendo que ali permaneceria com eles. Apesar do tabernáculo ter sido construído com material de primeiríssima qualidade, o mais importante a ser observado ali não era o ouro, não era a prata, não era o linho, não era nada daquelas coisas que foram feitas de uma maneira tão linda, mas o que traria a glória para aquele tabernáculo era a presença gloriosa de Deus. E como vai dizer o nosso comentarista, a glória, ela foi uma recompensa pela obediência e a dedicação dos israelitas em ter construído o tabernáculo exatamente como Deus havia pedido. A gloriosa presença de Deus, a partir de então, se manifestaria ali, e isto seria para eles como uma recompensa por sua obediência à voz de Deus. Felizmente, meus amados, nós estamos passando dias em que as pessoas elas têm se encantado tanto com a beleza estética dos templos e com o conforto que existe nesses templos, que se esquecem do mais importante, a presença de Deus. Deus quer que andemos em sua presença como Ele requer de nós. E o não andar na presença de Deus como Deus requer, traz como consequência a sua ausência, e a falta de Deus na vida de seus servos é um sinal
da sua reprovação às nossas ações e atitudes desobedientes. O povo era tão obediente a Deus nesse quesito que quando eles viam a nuvem se levantar, eles entendiam que Deus estava dizendo: vamos embora, é hora de partir. Quando eles viam a nuvem repousar, eles entendiam que Deus estava dizendo: agora é hora de descansar. Precisamos de verdade, meus queridos, parar para observar se estamos realmente embelezados pela beleza dos tempos ou se estamos de verdade preocupados para que este templo ele seja cheio da glória de Deus. E assim, meu querido, vemos o propósito de Deus ao pedir a construção daquele tabernáculo no deserto. Em terceiro lugar aqui, considerando o terceiro tópico, que fala a respeito dos problemas enfrentados no deserto. Bom, aqui nós vemos que a partir do momento que o povo começou a se deslocar, a andar pelo deserto, eles começaram a encarar algumas intempéries que o deserto oferece. E essas dificuldades provocaram neles uma reação que não agradou a Deus. O que Deus esperava deste povo era eles posicionar-se diante de Deus com confiança e entendendo que Deus era fiel com eles e não havia dificuldade e nem problema que eles não venceriam e não ultrapassariam, pois Deus estava com eles. Porém, o que vemos é murmuração no meio do arraial. Murmuraram em Mara, murmuraram no deserto sim, e assim seguiram murmurando por toda a caminhada. Isto mostrava a insatisfação, a ira, o aborrecimento que aquele povo tinha com a situação que ia se levantando no deserto. Não sabendo eles que com essa atitude eles estavam, na verdade, era aborrecendo a Deus e provocando a ira de Deus. E como diz a Bíblia, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. E como diz Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 9, na última parte do versículo, nada é novo na terra. Não é difícil de encontrarmos hoje, denominam-se cristã, murmurando, reclamando, se queixando diante das adversidades da vida. Quando as coisas não dão certo, logo vem os murmúrios, as reclamações, as insatisfações, e o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis, permanecemos firmes, confiando e na total dependência, pois nós servimos o Deus onipotente, que tem todo o poder. Como eu disse na lição passada, no deserto Deus se deu a conhecer ao seu povo de muitas maneiras. Como destaca o nosso comentarista, eles deixaram de aproveitar o momento em que Deus se revelou a eles como Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Deus que sara, e deram lugar à murmuração. A murmuração pôs as suas duas mãos nos olhos do povo, cauterizou a mente deles e endureceu o coração deles de tal forma que eles não conseguiram observar o Deus que sara, o Jeová Jireh, agindo e operando a favor deles. Deus estava ali no deserto junto com eles,
para providenciar o que fosse necessário, porém ficaram murmurando das lutas, das aflições, das adversidades que estavam passando. Com isso, só iriam sofrer. Irmãos, nós precisamos permanecer firmes e fiéis a Deus. Não pode ser a perda de um ente querido, a perda de um emprego ou uma doença mortal que se manifesta na nossa vida, ou qualquer coisa tão catastrófica assim que se manifeste na vida de um crente, é que vai tirar ele ou tirar dele a postura de fiel a Deus. Deus é provedor de tudo na vida daquele que nele crê. Podemos perder a vida, podemos perder a família, podemos perder o cargo ministerial, podemos perder o emprego, podemos perder o que for, querido. Só não podemos perder a eternidade com Deus. Aí nessa questão da murmuração no meio do arraial, além dessa murmuração, o povo se tornou também um povo idólatra. Passaram por um instante, aclamaram a um bezerro de ouro e deixaram o seu Deus para ter aquele bezerro de ouro como seu representante, como se fosse esse bezerro que o tivesse tirado do Egito. Essa atitude dos israelitas foi contra Deus, foi contra Moisés. Deus ele se levantou naquele momento e disse para Moisés que destruiria todos e que de Moisés faria uma nova nação. Este mal, a idolatria, perseguiu Israel por muitos séculos, até dar no cativeiro babilônico, aonde dali para frente Deus estancou na vida de seu povo a idolatria. E isto, meu irmão, depois deles terem contemplado milagres, como a abertura do Mar Vermelho, água correndo na rocha, maná caindo do céu, cordanizo sendo mandado para a alimentação deles, milagres que mostravam para ele um Deus providencial, que se manifestou a favor dele de uma maneira tremenda. Para mim, eu penso que o medo de que o seu líder Moisés tivesse morrido levou eles a entrarem nessa precipitação de suas ações e na intenção de seus corações, e acabaram pecando contra Deus e contra o seu próprio líder. E esta ação, como vai nos dizer o nosso comentarista, foi nada mais nada menos do que a influência que eles sofreram do Egito, pois vez por vez eles viam os egípcios se prostrando diante de seus deuses e de suas imagens e adorando a elas como deuses. Na verdade, o que eles estavam querendo era de verdade servir a Deus, porém por meio de uma imagem. E como vai dizer o nosso comentarista, do jeito deles. Quantas das vezes nós caímos neste mesmo erro? Queremos servir a Deus, mas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Verdadeiramente, meu querido, é um perigo quando o cristão sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Cedo ou tarde acontecerá um resultado trágico. O resultado da idolatria dos israelitas foram 3.000 homens mortos
E isto porque Moisés interferiu, senão Deus teria matado todos. Além de murmuradores e idólatras, nós vemos aí que o povo de Israel também era um povo obstinado. Por diversas vezes Deus se refere ao seu povo como um povo obstinado. Infelizmente, vemos este mal em muitos cristãos nos dias de hoje. Essa expressão no hebraico significa teimoso. São pessoas que sempre focam o problema e jamais a grandeza do Deus que serve. Deus está dizendo que o seu povo era irredutível em viver conforme a sua vontade. Os israelitas eram pessoas ansiosas e que viviam constantemente em crise. E isso não os difere dos dias atuais, dos quais estamos vivendo. É triste quando vemos pessoas que, apesar de estarem na igreja há muito tempo, não mudam sua maneira de pensar, seu proceder, não aceita serem instruídos por Deus e entram numa cosmovisão e parece que dentro dessa sua cosmovisão eles se fecham e nem Deus consegue arrancá-los. E aí perdem de conseguirem ver grandes vitórias, de passar por grandes experiências com Deus e ver Deus transformar a água amarga em água doce, em ver Deus fazer correr em uma rocha água limpa. Deixa de ter Deus como seu socorro bem presente na hora das dificuldades. Esquecem que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Concluindo, meu querido, a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto nos mostra que quando Deus preparou o seu povo para herdar a terra prometida, o deserto revelou as deficiências de caráter deste povo e ao mesmo tempo oportunizou que Deus revelasse a sua lei e educaste o povo para se tornar uma nação. Vamos pegar como exemplo a apresentação deste problema enfrentado pelo povo de Israel no deserto. E nos dias atuais, possamos tomar uma posição diferenciada a que eles tiveram. Amém? Não esqueça aí de deixar aquele like. Não esqueça aí de você que ainda não é inscrito, se inscrever, apertar aí o sininho de notificação para que você esteja recebendo aí as nossas postagens assim que fizermos, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição, onde estaremos estudando o Decálogo, a aliança no Sinai.